Eu sou formada em nutrição há 5 anos. Eu fiz mestrado em saúde coletiva logo na sequência, porque a minha intenção era dar aula em faculdade. Eu sempre tive esse interesse em passar o conhecimento que eu tenho adiante, né? E o que aconteceu foi que eu comecei a trabalho com consultório, com atendimento individualizado, e sempre trabalhei com nutrição convencional, tradicional, pirâmide alimentar, comer de 3 em 3 horas, alimentos integrais aos montes. E o que aconteceu nesse período que praticamente intenso assim no ano passado. Eu comecei a ficar muito estressada, compulsiva, e comecei a ver que essa alimentação não estava funcionando para mim, principalmente. Então, conversando com outras pessoas a partir do Instagram mesmo, que é uma rede que está crescendo muito, eu tive contato com alimentação paleo, né? Através de algumas amigas, assim, me indicaram a paleo. Na verdade, alguns meses antes, eu acho que ali por setembro, outubro, eu tive contato com um grupo do Facebook da Atkins, né? Mas eu não comentava nada, só acompanhava o que o pessoal falava. Aham. E depois, no final de novembro, que eu tive contato com a paleo, e aí foi tipo amor à primeira vista, assim. Né? O que aconteceu especificamente? Eu lia, eu estudava, eu caí no site do Souto e eu simplesmente pensei assim, bom, eu não tenho nada a perder, né? Aham. Já estava ali num desespero que eu não sabia por onde fugir, não sabia como me reerguer, né? Me restabelecer minha própria nutrição. E eu, Tá. bom, vou encarar. Então, o problema não era nem tanto físico, era uma forma de encarar a vida mesmo. Era estresse, era forma de pensar. Na verdade, era um todo, assim. Eu nunca fui gorda, nunca tive excesso de peso, sempre muito de esportes, mas eu sempre comi de tudo, nunca fiz dieta, Uhum. tá? Isso foi durante a minha vida até os 24 anos, mais ou menos. Tá. Né? A gente ia para pizzaria, a gente ia para rodízio de massa, comia chocolate todos os dias e era magrinha. Só que o que aconteceu? Bom, eu sou nutricionista, né? Eu tenho que pôr em prática aquilo que eu aplico nas pessoas. E eu me senti na necessidade de começar a fazer dieta. E o que aconteceu a partir dos 23, 24 anos é que eu não consegui mais manter o meu corpo como eu mantinha tranquilamente sem fazer dieta. Caramba. Por quê? Acontecia o quê? Eu ia almoçar, aquele franguinho grelhado sem sal, sem gordura, um pouquinho de arroz, né? 2 colheres de arroz integral. E eu já estava olhando no relógio, acabava de almoçar, já estava olhando no relógio às 3 horas seguintes para mim comer de novo. Então eu não Nossa. ficava saciada. Não ficava saciada. Então nem dava as próximas 3 horas, eu já estava procurando comida de novo. E isso acabou fazendo com que eu me tornasse uma pessoa compulsiva e eu não conseguia parar de comer na hora que acabava a minha refeição, né? Então, meu corpo acabou estragando também, né? Então, ganhei peso, não fiquei obesa, não fiquei, eu cheguei no início de sobrepeso, assim, mas para mim não estava legal, não estava me aceitando, não me sentia nem um pouco bem, né? Uhum. Então, essa coisa da autoestima, do corpo, acabou afetando muito a minha conduta profissional, afetou as minhas relações pessoais. Eu já não conseguia mais marcar de encontrar minhas colegas, minhas amigas, porque eu tinha vergonha, né? E isso foi afetando de uma maneira bem geral a minha vida, né? Daí eu pensei, não, se eu continuar assim, eu vou sair fora da nutrição, né? Ninguém vai querer acreditar no que eu tô falando, né? E foi aí Caramba. que eu cheguei na palha, assim. E como eu tava no fundo do poço, que eu costumo dizer, não vou arriscar. Só que como tu bem sabe, toda a base da dieta paleolítica vai totalmente contra a nutrição convencional, né? O que eu fiz para mim conseguir encarar esse desafio foi apagar tudo que eu sabia, né? Simplesmente ficar cega para aquilo que eu sabia sobre gorduras, sobre integrais, tudo isso, e encarei, Não né? é, não Então, é que você tá desaprendendo, né? Não é que você sabe o que você ouviu na mídia ou alguma exato. coisa. Você estudou isso, você sabe tudo por dentro ali, você Sim. conhece a medicina por trás, né? Então, como eu comecei a estudar aquilo e bioquimicamente falando e fisiologicamente falando fazia muito sentido, eu pensei, por que não?
né? E outra coisa, quando a gente se bate de frente assim com estatísticas de saúde, excesso de peso, aumento de obesidade propriamente dita, síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, tu começa a pensar, poxa, mas tá errado. Realmente tem alguma coisa que não tá batendo. E foi aí que eu decidi encarar, não, então vamos tentar isso aí que pode dar certo. Né? Então, o que era para ser inicialmente uma experiência, mais uma experiência de vamos fazer um Aham. teste de dieta de novo, se tornou o meu estilo de vida. Né? Então, simplesmente eu não consegui mais estudar outra coisa, não consigo mais nem pensar em alimentos integrais, que Aham. dá um nervoso, assim. Então, isso eu comecei dia 2 de dezembro de 2013, então bem na época tensa ali de férias, final de ano, um monte de festa e tudo mais, Natal, Ano Novo, e eu passei bem, eu acho que eu nunca me senti tão bem com uma dieta, né, porque a gente não sente fome, né, a minha autoestima voltou, minha disposição, bom humor, então, muito mais do que a melhora no corpo, que eu acho que ali naquela época eu baixei uns 5 quilos, 5,5 kg e alguns centímetros na barriga e tudo mais, muito mais do que isso foi a volta do meu bem-estar, que estava realmente no chinelo, assim, né? Então, a partir dali, eu fiz a dieta, apliquei em mim em 15 dias e eu Uhum. comecei já a falar sobre alimentação para os meus novos pacientes, né? Mas como eu ainda estava estudando, eu não obrigava, nunca obriguei ninguém, na verdade, a fazer nenhum tipo de alimentação, né? Mas eu deixava a opção, ó, tem alimentação tradicional, com integrais, 3 em 3 horas, contagem de calorias, e tem essa nova alimentação que eu estou estudando, que eu estou tendo contato agora, e daí eu dizia todas as vantagens. Bom, depois que tu fala as vantagens, a pessoa Isso não quer muito saber de Aham. alternativo, porque eu até vou falar sobre esse assunto no CONAMP, no próximo congresso online, Uhum. que é transtornos alimentares. Uh, Quantas pessoas se veem frustradas por não conseguir seguir o padrão estabelecido da dieta sem gordura e, e dessa questão toda de falso saudável que as pessoas mostram, né? Uhum. Então, poxa, a fulana de tal, que é totalmente sarada, consegue passar o dia inteiro só frango e batata doce. E, poxa, eu não consigo. O que acontece? Compulsão, transtorno alimentar de bulimia, de anorexia e de tantos outros problemas, né? Isso acontece, inclusive, com nutricionistas. Eu também fui uma vítima desse problema, né? Então, isso tem crescido muito mais, né? Então, quantas nutricionistas se veem frustradas por não ter o corpo da blogueira saudável lá, Uhum. né, da blogueira sarada, e poxa, sou eu que falo de alimentação, sou eu que tenho o diploma, que eu tenho a capacidade de fazer e eu não tô sarada. Então Uhum. as pessoas acabam confundindo muito isso do corpo trincado com realmente a saúde, né? E a gente tem os estudos científicos de maior evidência possível, são inequívocos nessa informação de consumo de gordura. E isso eu não vou entrar no mérito, porque o Dr. Souto, Aham. Muso, Mito, fala Aham. muito melhor e já falou tantas vezes sobre isso. E eu acho que não é incontestável, assim, em termos de saúde é incontestável, é a melhor alimentação para todas as pessoas, né? E em termos de corpo físico, daí vai do objetivo de cada um. Bom, eu quero ficar sarado, bom, de repente a dieta tem que ser um pouco mais elaborada, com mais detalhes, mais meticulosamente, assim, mas são coisas que vai depender de cada pessoa, Tem né? uma E definição. na maioria dos casos não é esse o objetivo, é ficar bem, é render bem no trabalho e ficar legal com a saúde, né?